está na decisão a justificar essa prisão domiciliar. De repente, um dia após a prisão do PRF Silvinei Vasquez, sai essa decisão para Felipe Martins. O que Todos Felipe Martins concordarão comigo. O processo penal brasileiro foi assassinado. E pior, agora Felipe Martins, em prisão domiciliar, terá restrições a visitas. Só pode receber seus advogados e pessoas previamente autorizadas. Brasil. Nunca na história do Brasil alguém teve a prisão decretada por culpa de terceiros. Nunca. E pior do que tudo isso que eu falei para vocês, é uma decisão de ofício. Exatamente isso. Essa prisão domiciliar de Felipe Martins não foi pedida pelo delegado, não foi pedida pelo PGR, que sequer foram consultados. Sim, o ministro Alexandre de Moraes sequer consultou o PGR. A Polícia Federal acabou de sair da casa do Felipe Martins. Hoje, dia 27 de dezembro, recesso, o ministro Alexandre de Moraes, sem qualquer alteração fática, sem qualquer necessidade concreta, decretou prisão domiciliar a Felipe Martins e restringiu visitas. Acontece que Felipe Martins já está há 555 dias, completam hoje, com tornozeleira eletrônica, cumprindo de forma exemplar todas as cautelares. Felipe Martins até hoje estava com tornozeleira eletrônica e não podia sair da sua cidade. O ministro Alexandre de Moraes, há 3 semanas, deu uma decisão dizendo que Felipe Martins cumpre as cautelares de forma exemplar. Então, o que mudou? Porque, de repente, hoje, no meio do recesso, semana de festas, Felipe Martins tem uma prisão domiciliar decretada sem qualquer motivo, mais um grave erro de processo penal. Sabemos que as medidas cautelares só podem ser agravadas havendo uma situação no quadro fático. Não há, na nova decisão do ministro Moraes, qualquer menção fática. É importante que todos os juristas, todos os advogados, todos os professores de processo penal olhem para isso, porque nunca na história do direito processual brasileiro ou do processo penal do mundo tivemos uma situação como essa. Nenhum fato concreto atribuído a Felipe Martins está na decisão a justificar essa prisão domiciliar. De repente, um dia após a prisão do PRF Silvinei Vasquez, sai essa decisão para Felipe Martins. O que Felipe Martins tem a ver com a suposta tentativa de fuga de outro corréu? É pacífico, isso é básico, isso é simples, que a pena não passará da pessoa do culpado. O nome disso é princípio da individualização das condutas, da individualização da pena. E pior, agora Felipe Martins, em prisão domiciliar, terá restrições a visitas. Só pode receber seus advogados e pessoas previamente autorizadas. Felipe Martins acabou de receber seus pais, que estão em um hotel e hoje já não poderão ir na sua casa visitá-lo. Pense, os pais do Felipe Martins que vieram de outro estado para visitar seu filho na semana de festas, dormiram em um hotel, acordaram para visitar o seu filho, não podem visitá-lo sem prévia autorização. Felipe Martins já está há 2 anos sem ver a própria filha. Que decisão é essa? No meio do recesso, uma decisão vingativa como essa, sem qualquer fundamento mínimo. Não tem alteração no quadro fático, não tem nenhum comportamento do Felipe Martins que necessite o agravamento das cautelares. Felipe Martins ainda está recorrendo da sentença, então não é condenado com trânsito em julgado. É mais uma decisão absurda, aberrante, ilegal, ilegítima, inconstitucional. Esse abuso de poder precisa ter limites. Isso não é direito. Chamem do que quiser, menos de direito, menos de processo penal. Essa decisão violou todos os fundamentos básicos dos princípios constitucionais
à Lei de Processo Penal. Acabamos de ter acesso a essa decisão, obviamente, iremos recorrer. É absurdo o que estão fazendo com o direito brasileiro. Eu espero que pelo menos agora a comunidade jurídica entenda a gravidade do momento que estamos vivendo no Brasil. O direito foi assassinado e não querem enterrá-lo. Quando o Brasil souber o verdadeiro motivo da prisão domiciliar de Felipe Martins, todos concordarão comigo. O processo penal brasileiro foi assassinado. E eu vou mostrar para vocês. Aqui está a aberrante decisão que decretou a prisão domiciliar do Felipe Martins. Na verdade, é uma decisão de antecipação de pena. O que mais assusta aqui é que não leremos o nome do Felipe Martins. Exatamente. É uma decisão que prende domiciliarmente o Felipe Martins, mas que não é para ele. Olha só, aqui está a decisão, aqui começa, dá o nome dos advogados, aqui diz que o Felipe Martins foi condenado a 21 anos, tudo bem, não está determinando o início do cumprimento da pena, né? Está decretando uma prisão domiciliar. Aqui, ó, Felipe Martins foi condenado, tá bom, né? Aqui explica a quantidade de pena de Felipe Martins, tá, mas e o motivo para decretar sua prisão domiciliar? Cadê o motivo? Aí vem aqui, ó, Alexandre Ramagem fugiu do Brasil. Aí ele começa explicando que o Alexandre Ramagem é um corréu de outro núcleo e fugiu. Aí ele diz aqui, ó, que o Ramagem teve ajuda, em tese, segundo ele, por terceiras pessoas. Ele vem e explica, né? Alexandre Ramagem fugiu. Aí ele coloca o nome aqui de outras pessoas que, segundo a investigação, teriam ajudado o Ramagem. Aí ele vem e fala, ó, Silvinei, inclusive, tentou fugir. Até agora não falou do Felipe Martins, ó. Silvinei foi preso, coloca matéria jornalística que mostra que Silvinei tentou fugir. Aí ele vem e fala o seguinte: desse modo, na presente hipótese, é possível a restrição da liberdade de ir e vir do Felipe Martins, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para decretação da prisão preventiva. Olha só, prisão preventiva. Apontando, portanto, a imprescindibilidade, compatibilização entre a justiça penal e o direito à liberdade. No caso dos autos, ainda que presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, verifica-se neste momento a possibilidade de prisão domiciliar. Veja só, segundo ele, caberia prisão preventiva, mas como ele é bonzinho, ele vai decretar a prisão domiciliar. E ele vem e diz, diante do exposto, decreto a prisão domiciliar do Felipe. Pera lá, o que o Felipe fez? Ele explicou o que o Ramagem fez, ele explicou o que o Silvinei fez, mas não explicou o que o Felipe fez. O Felipe, literalmente, está sendo preso, foi preso domiciliarmente, por culpa, segundo a decisão, do Ramagem e do Silvinei. Decreto, uso de tornozeleira, prisão domiciliar. Gente, olha isso aqui. E acaba a decisão, ó, assinado ministro Alexandre de Moraes. Só que, gente, é básico, básico do básico do básico, princípio da intranscendência da pena. Artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, da pessoa do culpado. Princípio da intranscendência da pena. Cada culpado responde por sua parcela de culpa. Então, veja, é uma decisão absurda. Eu não tenho medo de errar. Provavelmente é a primeira decisão como essa na história do Brasil. Nunca na história do Brasil alguém teve a prisão decretada por culpa de terceiros. Nunca. Eu desafio alguém a trazer uma decisão semelhante a essa. E mais, essa decisão viola também o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. O que nós temos aqui? Nós temos uma decisão sem fundamentação específica a Felipe Martins. Veja, o ministro não fez referência a fatos novos praticados pelo Felipe Martins. Ele não explicou qual a conduta que Felipe Martins tenha praticado que necessite uma restrição mais gravosa da sua liberdade. Veja, é uma decisão sem fundamentação. E pior do que tudo isso que eu falei para vocês, é uma decisão de ofício. Exatamente isso.
essa prisão domiciliar de Felipe Martins não foi pedida pelo delegado, não foi pedida pelo PGR, que sequer foram consultados. Sim, o ministro Alexandre de Moraes sequer consultou o PGR. Adivinhem? Isso viola também a lei processual penal vigente. Olhem só, Código de Processo Penal, artigo 282, parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou seja, pelo PGR, quando no curso da investigação criminal, pode ser por representação do delegado, ou mediante requerimento do Ministério Público. Aqui está dizendo que não se pode restringir a liberdade de alguém de ofício, ou seja, o juiz, ele é inerte, ele tem que ser provocado, o juiz não pode determinar, sem ser provocado pelo delegado ou pelo Ministério Público, a restrição da liberdade de alguém. Assim também o é no caso da prisão preventiva, olha lá. É básico, ó, é expresso, é só saber ler. Artigo 311 do CPP. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Sim, mas somente a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então nós temos erros gravíssimos aqui. Falta de fundamentação, não trouxe nenhum fato concreto que demonstre a necessidade de restringir a liberdade de Felipe Martins, ou seja, não trouxe nenhum fato que coloque em risco a liberdade do Felipe, não explicou por que há risco concreto de fuga por parte do Felipe Martins, que está há 555 dias cumprindo de forma exemplar suas cautelares, violou o princípio da individualização da conduta, intranscendência da pena, está punindo o Felipe por conduta do Ramagem e do Silvinei, e a decisão se deu de ofício, sem requerimento do PGR ou representação do delegado de polícia. Gente, aberração em cima de aberração. Ou seja, não tem nada de certo nessa decisão. É uma decisão que, se colocar numa peneira, não salva nada. É uma verdadeira vergonha. Vejam, a Suprema Corte do nosso país vivendo uma decisão tão ilegal, ilegítima e inconstitucional como essa. É a morte da justiça brasileira. Se a comunidade jurídica ainda existe, defende o direito, devemos nos insurgir contra isso. Isso daqui é uma verdadeira aberração jurídica. Está aqui o motivo da prisão de Felipe Martins. Nenhum. Ou melhor, fumaça para esconder a gravidade do escândalo do Banco Master. Isso me parece muito mais real. Se Felipe Martins tivesse 129 milhões de reais, possivelmente a ele se aplicaria a mesma presunção de inocência que se aplicou ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que ele sim foi preso no seu jatinho particular, no aeroporto, fugindo do Brasil. Ficou 12 dias preso, foi solto pela Suprema Corte e está andando livre, leve e solto. Agora, Felipe Martins, que inventou de ser assessor do presidente Bolsonaro, virou golpista sem qualquer prova de tentativa de golpe e agora preso por uma tentativa de fuga que sequer existe fumaça. É inacreditável. Faltam palavras para descrever a aberração jurídica que estamos vivendo. Eu sou Jeff Echikini, sou advogado de Felipe Martins e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Oremos.